Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Você já ouviu falar nas revelações e nas profecias de Nossa Senhora do Bom Sucesso? Essas são profecias pouco conhecidas no Brasil, mas que têm muita relação com o nosso presente e com o nosso futuro. Nós estamos aqui hoje com o Sr. José Inácio Gomes, do Equador. Ele conhece profundamente essas profecias, ele inclusive costuma fazer a descida e a subida dessa imagem milagrosa do Equador, naquele país, em Quito, e ele vai nos trazer algumas informações sobre as atividades dele e da associação da qual ele faz parte, que é uma associação que, como o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, defende os valores da civilização cristã. Sr. José Inácio, muito prazer em recebê-lo aqui no nosso canal. O senhor poderia contar um pouco sobre a associação da qual o senhor faz parte no Equador? Un gusto, señor Federico. Realmente es un gusto para mí estar aquí dando esta entrevista para el Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Y en el Ecuador nuestra asociación se llama Tradición y Acción, un grupo encargado de luchar contra el comunismo, contra la izquierda y en defensa de la civilización cristiana. Entonces, también difundimos en el Ecuador los mensajes y revelaciones de Nuestra Señora del Buen Suceso. Ella se apareció 400 años atrás, pero dio revelaciones de mucha actualidad, especialmente para nuestra época. Ella decía en sus revelaciones que serían para sus hijos del siglo XX, siglo XXI. Que impressionante, desculpe interrompê-lo, mas quer dizer que Nossa Senhora apareceu há 4 séculos atrás e disse que essas revelações eram para os nossos dias. Exactamente, porque ella decía que esta época iba a necesitar más la ayuda y el amparo de ella. Entonces, realmente en las revelaciones de Nuestra Señora narra toda la historia del Ecuador naciente, pero también hay un hecho en particular que Nuestra Señora no solo se refiere a Ecuador, sino también a todas estas tierras, a toda América Latina, que es una cosa especial. Ella nos dice revelaciones parecidas a las que Nuestra Señora nos dio en Fátima, lo que Nuestra Señora nos dio en La Salette e também em Akita. Então, são revelações que também se aplicam ao Brasil. O nosso público, aliás, um público, sobretudo, majoritariamente brasileiro. Se o senhor puder, inclusive, falar um pouco mais devagar, eu tenho a impressão que não vai ser muito difícil para o nosso público acompanhar essas explicações que o senhor vai dar. Mas é muito interessante saber isso, que essas revelações também se aplicam ao Brasil, eu imagino que ao resto da civilização cristã também. Aliás, se vocês que estão me vendo ainda não assinaram o canal, aqui embaixo há um botão de inscrição. Não deixe de fazer parte dessa articulação de pessoas que estão coligadas, estão articuladas pelo futuro do nosso país e da civilização cristã. No Equador, nós temos visto a atividade da associação deles. Eles fazem campanhas como nós fazemos aqui, contra a ideologia de gênero, contra o aborto, contra o comunismo, que, infelizmente, tanto lá como aqui, quer se implantar. Infelizmente, por toda parte, é uma espécie de neocomunismo, já não é propriamente o comunismo clássico, mas é um outro tipo de comunismo que parte da premissa da revolução cultural. Ele quer destruir a infância, quer destruir a inocência. Nossa Senhora de Bom Sucesso comentou algo sobre isso, mas, aliás, antes disso, o senhor poderia contar um pouco como é que se deu essa aparição de Nossa Senhora, sobre a questão milagrosa da própria imagem, é uma imagem belíssima. E vamos ouvir agora também a explicação de como surgiu essa imagem, como é que ela foi, quem é que desenhou essa imagem, quem é que esculpiu. Certo. Nossa Senhora de Bom Suceso, como ya mencioné, se apareció hace 400 años atrás en la capital do Ecuador, que es Quito. Ella se apareció lá y a una religiosa de Inmaculada Concepción llamada Madre Mariana de Jesús Torres. Ella era española y había venido desde España a fundar un convento en honor a la Inmaculada Concepción da Santísima Virgen. Entonces, ella quiso aparecerse en este monasterio y preservar incluso el cuerpo de la religiosa que actualmente se encuentra incorrupto. El cuerpo de la Madre Mariana de Jesús Torres está incorrupto y aún se venera en el convento de la Inmaculada Concepción de Quito. Y para que sus revelaciones perdurasen a través de los tiempos, Nuestra Señora mandó a esculpir una imagen. Pero una cosa especial, quería que sea tal cual como ella es en el cielo, en un céu. Entonces, le dio esa incumbencia a la Madre Mariana de Jesús Torres, incluso le dio
un nombre do escultor, en aquel tiempo Francisco del Castillo, e ella mandou a construir a imagem. Ela escolheu, inclusive, quem faria a escultura? Ela mesma escolheu a pessoa que faria a escultura, é isso? Sí, es eso. Ella escogió a un hijo muy devoto de ella para hacer aquella imagen, ¿no? Mas él sabía que tenía que ser tal cual como era la Virgen y no sabía cómo concluir la imagen. Entonces, durante la construcción, cuando llegó al nivel del rostro de imagen, él vio que la imagen no estaba quedando tan bonita como era Nuestra Señora, no estaba tan parecida a Nuestra Señora. Y él emprendió un viaje para buscar los mejores tintes para acabar el rostro de imagen. La imagen estaba siendo construida dentro de la clausura de un monasterio. Las religiosas de la Inmaculada Concepción son religiosas de clausura. Ellas dan un voto más hasta la libertad por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el escultor estaba construyendo la imagen, salió de viaje y cuando regresó, encontró que la imagen estaba terminada y el material con que él había feito el rostro de Nuestra Señora estaba por un piso y la imagen había cobrado un brillo especial, una gracia inmensa. Y él pensó que era la misma Virgen que se estaba apareciendo en ese momento en que él vio la imagen y cayó de rodillas y lloró como un niño. Entonces, era un milagro que se había obrado en aquella imagen de Nuestra Señora de Buen Suceso. Mas, ¿qué sucedió? Fueron a preguntar a la Madre Mariana de Jesús Torres quién veía a Nuestra Señora. Y la Madre Mariana dijo que la Virgen, no contenta como estaba quedando la imagen de ella envió a sus 3 arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, para comenzar desde cero el rostro de la imagen de Nuestra Señora. Entonces fue una aparición muy bonita en el local donde se estaba construyendo la imagen. Primero apareció el céu, aparecieron los coros angelicales y Nuestra Señora en la punta del coro angelical siendo coronada por Nuestro Señor y por Dios Padre y el Espíritu Santo como reina. Y en ese momento Él envió a sus 3 arcángeles y acabaron el rostro de la imagen. Entonces se hicieron a partir de aquel, después que se supo esa revelación, estudios del rostro de la imagen, ya más actualmente, cuando el Vaticano fue a investigar sobre las revelaciones de Nuestra Señora de Buen Suceso y llevaron un rostro, un pedazo, tomaron una muestra muy pequeña del rostro de imagen de Nuestra Señora. Y se descubrió que el material con que está feito no existe en la tierra, es desconocido para la ciencia. Entonces, así fue que sobró esa imagen que actualmente se venera, la imagen de Nuestra Señora de Buen Suceso, que se venera en la iglesia de Inmaculada Concepción de Quito. Pero, a más de la construcción milagrosa de imagen, lo más importante de las revelaciones de Nuestra Señora son sus mensajes. Los mensajes de Nuestra Señora para nuestra época, para el siglo XX. Ella decía que sus revelaciones serían el camino a seguir por sus hijos ante la total corrupción del siglo XX. Y ella fala, como ya mencionamos, como fala Nuestra Señora de Fátima, como fala Nuestra Señora de la Saler, sobre la decadencia moral y espiritual que iba a venir en nuestra época. Ella fala justamente lo que usted, señor Federico, decía, sobre que el demonio en esta época se iba a fijar principalmente en la infancia, para que corrompiendo a los niños, mantener la corrupción general. Y ahí tenemos la ideología de género. También nos dice que el matrimonio, que simboliza la unión de Cristo con la Iglesia, sería atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. Se impondrían leyes inicuas con el objeto de extinguirlo, para destruir así la familia. Y es también lo que nos decía Nuestra Señora de Fátima. La batalla final entre el demonio y la Virgen iba a ser en función de la familia, porque él, especialmente en esta época, iba a tratar de destruirla. Esse é um ponto muito importante para termos muito claro. O comunismo internacional, ele se metamorfoseou daquele comunismo carrancudo que invadia países para um comunismo de infiltração cultural. É um novo tipo de revolução que quer destruir a pessoa antes de tomar o poder. Então, eles defendem o amor livre, o fim da família,
a ideologia de gênero, o aborto, o casamento homossexual, o fim da propriedade privada enquanto resquício de uma ordem natural que ainda exista. E nós estamos vendo que Nossa Senhora, tanto em Fátima, como também no Equador, Nossa Senhora do Bom Sucesso, alertou para esses perigos que nós estamos enfrentando hoje em dia. O que mais disse Nossa Senhora, José Inácio? Ella también fala que de esa decadencia espiritual, da fe especialmente, y moral, el mundo estaba ganando un castigo por los pecados que representan aquellas aberraciones delante de nuestro Señor Jesucristo, delante del trono de Dios. Entonces, ella decía que fruto de ese desvío da humanidade vendría sobre el mundo la peste, la fome, disputas internas das naciones y la apostasía, que es la salida de las almas de la Iglesia. Era la pérdida de la fe, abandonar la Santa Iglesia Católica, y era lo que más iba a doler a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente, todas las convulsiones que vive la humanidad son fruto de esos pecados, y Nuestra Señora, como Mãe de Misericordia, ya nos anunciava aquilo. Está muito interessante isso tudo. Nós temos visto isso, sobretudo, também por causa do isolamento que muitos países aplicaram, um isolamento muito radical, e filas de fome em vários lugares já. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Pode ser que as coisas voltem a uma certa normalidade, até que apareça uma segunda onda do vírus, uma terceira onda dos vírus, até que não há mais condições econômicas de sustentar esse sistema. E, a partir daí, já começam a aparecer as vozes que defendem um novo modelo econômico, não mais baseado na propriedade privada e na livre iniciativa, mas muito mais intervencionista, do Estado que distribuiria alimentos, salários universais, cuidaria das pessoas como se fazia na Alemanha Oriental ou na Rússia comunista, mas, ao mesmo tempo, com ingredientes de revolução cultural, com o fim da família, de forma muito mais explícita e muito mais impositiva sobre todas as pessoas. E eu vejo, inclusive pelo que o senhor está dizendo aqui, a importância que Nossa Senhora dava nessas mensagens para alertar a opinião pública sobre esses desvios que estavam vindo a galope. Agora, o que é muito impressionante nessas mensagens de Nossa Senhora do Bom Sucesso, nessa profecia, é que ela fez isso há 4 séculos atrás. Quer dizer, ela com uma capacidade, enfim, para Deus não há tempo, etc., mas que isso estivesse escrito há 4 séculos, sobre a corrupção das crianças, sobre a perseguição da família, sobre a apostasia generalizada no século XX, e, portanto, agora, nessa época que nós estamos como uma consequência disso, é impressionante. Exactamente. Ella realza la posición do clero ante esta situación. Ella decía que en esta época, para agravar aquellos problemas, los sacerdotes, ella no dice todos, mas algunos sacerdotes perderían la bússola divina, y recalca aún más. Ella dice, pero hay de aquel, del pastor de los pastores, aquel que cuida el rebaño, que cuida el redil de mi Hijo Jesucristo. Él callaría quando mais deveria falar. Ele se calaria quando mais deveria falar. Infelizmente, nós temos visto hoje parte do clero, inclusive com o fechamento das igrejas, defendendo claramente, de forma explícita, que é muito mais natural deixar um supermercado aberto, deixar uma padaria ou uma sorveteria aberta. Em algumas cidades do Brasil, todo o comércio está aberto, mas as igrejas fechadas. O que é isso, senão um completo afastamento da missão que caberia a esses pastores? Pessoas que hoje estão morrendo sem a extrema-unção. É uma situação muito grave e isso está acontecendo por toda parte. Eu tenho a impressão que nos 2000 anos de igreja nunca se passou uma Semana Santa como essa, em que simplesmente as igrejas, em boa parte do mundo, estavam fechadas, enquanto os supermercados permaneciam abertos. Ninguém se preocupou em mostrar que rezar com as precauções necessárias de distanciamento, de uso de máscara, era muito mais importante e também, do ponto de vista médico, muito mais seguro do que a pessoa
ir ao supermercado, enfrentar filas, ou ir no ônibus, como acontece no Brasil, naquelas pessoas que trabalham em serviços essenciais, ou mesmo que continuam precisando trabalhar no dia a dia. Essa situação é de uma gravidade jamais vista. E Nossa Senhora do Bom Sucesso, assim como Nossa Senhora em Fátima, Nossa Senhora em Lourdes, alertou sobre tudo isso. Eu gostaria de perguntar também, não sei se o senhor quer falar ainda mais sobre essa questão de Nossa Senhora do Bom Sucesso, mas sobre as atividades dos senhores no Equador. O que o senhor prefere falar agora? Para terminar un poco del tema de Nuestra Señora de Buen Suceso, ella da un mensaje esperanzador también. De esperança. De esperanza para la gente, para toda América Latina y para el mundo también. Ella dice que cuando todo parezca perdido y la autoridad abuse de su poder, oprimiendo a los débiles, próxima estará su derrota. Caerán a Aushon desplomados. Ella dice, pues es llegada mi hora en que yo, de una manera asombrosa, destronaré al soberbio Satanás y lo pondré bajo mi planta, y así, encadenándole en el abismo infernal, dejaré por fin libre a la iglesia y al mundo de esa cruel tiranía. Un mensaje esperanzador que tiene mucha relación con meu inmaculado corazón triunfará, que dice Nuestra Señora en Fátima, y esa es la esperanza que tenemos todos los católicos, que tiene todo el mundo, el triunfo de Nuestra Señora. Y pues bien, en esa línea es que Tradición y Acción en el Ecuador, la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción, trabaja para alertar al público en general de esos peligros, para luchar en concreto con lo que Nuestra Señora nos mandó a luchar, que es contra esas leyes inicuas que quieren ser implantadas en los países, aborto, ideología de género, y también por medio de la formación de jóvenes, para que junto con ellos podamos hacer un cambio para la sociedad. Es una cosa muy importante. Los jóvenes son el futuro de la patria, y si los jóvenes no luchan por un mundo mejor, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ese es un papel fundamental también de nuestro apostolado y, por supuesto, también la difusión de los mensajes de Nuestra Señora do Bom Sucesso. Muito obrigado, senhor José Inácio, pela visita do senhor e por essa entrevista. O Instituto também, na mesma linha, continua fazendo essas campanhas, também na formação dos jovens. E se você que nos vê quer ajudar essas campanhas, quer colaborar com esse canal, aqui em cima, para quem assiste no YouTube, vai ser colocado um link para o grupo Articulação Brasil. O mesmo link vai estar na descrição deste vídeo para quem assiste também em outras plataformas, explicando como você pode ajudar esse canal e, ao mesmo tempo, receber benefícios exclusivos. Se você gostou desse vídeo e achou importante essas informações sobre Nossa Senhora do Bom Sucesso, para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e entre seus amigos. E não deixe também de deixar o seu like e os seus comentários para que nós possamos saber a sua opinião sobre esses temas. Bom, alguma última palavra, senhor José Inácio? Agradecer, en primer lugar, al Instituto Plinio Corrêa de Oliveira por esta oportunidad de falar de Nuestra Señora de Buen Suceso y esperar en que se repita, ¿no? Esperar poder seguir llevando este mensaje de Nuestra Señora y seguir luchando por un Brasil, por un Ecuador, por toda una América Latina y por un mundo cada vez más católico. Aliás, eu soube que o senhor chegou no Brasil um pouquinho antes do início da pandemia e acabou ficando impossibilitado de voltar para o Equador, mas já está quase conseguindo resolver o problema. E com isso nos deu a oportunidade de ter a companhia do senhor muito mais tempo aqui também. Ao senhor e aos demais equatorianos que vieram, sejam sempre muito bem-vindos. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!